chamam a gente para pregar, a gente fica procurando o que trazer, qual é o tema, né? Algo que possa falar realmente aos corações de cada um. Mas tem que falar primeiro no meu, para que eu possa transmitir alguma verdade naquilo que está sendo feito, né? Então, eu fiquei essa semana, o que eu vou pregar? Qual é o tema? Eu procuro sempre um tema. Aí eu estava assistindo a televisão, e na Record está passando, né, passagens bíblicas, histórias bíblicas. Aí estava anunciando a história de Reis, que ia começar a história de Davi, e aí apareceu assim na tela, a escolha. Eu falei, está aí, ó, um tema bonito para a gente poder trabalhar em cima da palavra do Senhor. E é esse tema que eu trago hoje para vocês, amém? É a escolha. Vamos ver o que Deuteronômio 30, 19 fala conosco. Sejam fortes, não, Deuteronômio 30, 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que colocarei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aqui é Deus falando o que Ele estaria colocando diante de nós, para que a gente pudesse fazer uma escolha. Então, desde a criação, o Senhor já deixou para nós termos escolha. Nós temos livre-arbítrio. O Senhor permite que a gente vá para o caminho que a gente quiser. Mas nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente escolher. Se você parar para pensar, lá no início da criação, Eva escolheu comer daquele fruto. Não escolheu? Alguém a obrigou? Ela escolheu oferecer para Adão, e Adão também escolheu comer daquele fruto. Só que o que resultou? Numa grande consequência, uma consequência que até hoje nós pagamos por isso, que foi através dessa atitude que o pecado entrou no mundo e nós carregamos em nós. Não é verdade? Noé, quando Deus pediu a Noé que ele fizesse a arca, Noé tinha escolha? Tinha. Ele poderia falar, não acredito nisso. Que loucura é essa? Num lugar que nunca tinha nem chovido, eu vou fazer uma arca? Mas Noé decidiu, escolheu obedecer a Deus. Ele salvou uma nova humanidade. Mas, em contrapartida, teve aquela humanidade que vivia no pecado, que escolheu não entrar na arca. E qual foi a consequência? A morte. Então, em tudo que a gente fizer, tem consequência. Todas as escolhas. Os discípulos que seguiram Jesus, será que Jesus chamou só aqueles 12? Ele chamou muitos outros. Só que só aqueles decidiram seguir a Jesus. E até hoje nós desfrutamos da escolha que esses discípulos fizeram, trazendo o evangelho até nós. Mas quando você lê, você vê também que aqueles que decidiram não seguir Jesus, que fim trágico teve cada um deles. Então, nós temos que lembrar que toda a escolha traz uma consequência. Isso tem que ser certo para nós. E nós temos que estar, quando você escolher, estar disposto a arcar e passar pela consequência. Porque a gente sabe, principalmente cristão que vem buscando a Deus, que tem a condução do Espírito, eu falo que o Espírito Santo ele é uma luzinha, né, que pisca. Na hora que você tem que agir, ele pisca para você saber se é sim ou não. É que muitas vezes a gente fecha os olhos para aquela luzinha. Por quê? Porque aquilo vai contrário à nossa vontade. Mas aqui está falando que Deus permitiu escolha desde o início da nossa criação. Agora, cada escolha vai ter uma consequência. Então, quando a luzinha piscar, lembra da consequência para saber se você está disposto a passar por aquela consequência. A gente vê aqui na DEF, pelo testemunho dos meninos, né? Quantas coisas vocês pagaram por um erro errado? Se pudesse voltar atrás, não voltaria? Com certeza. Quando você está passando pela consequência, você fala assim, puxa vida, se eu não tivesse escolhido esse caminho, se eu tivesse escolhido aquele ali, se eu não tivesse feito isso para essa pessoa,
eu não precisaria estar passando por isso. E a nossa vida toda é assim, é feita de escolha. Um ditado popular diz assim: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, você pode plantar o que você quiser, aonde você quiser. Uma hora você vai ter que colher. Essa é a resposta da consequência. Nós podemos ser livres para escolher, mas nós não podemos mudar as consequências. A hora que você escolher, ela vai vir de qualquer jeito. Provérbios 12. Vamos ver alguns ensinamentos para a gente tentar fazer a escolha certa, amém? Vai do 1 até o 12. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja a maldade, o Senhor condena. Isso aí é tudo alerta para nós, que são coisas que a gente passa no dia a dia. Ninguém consegue se firmar diante da impiedade, e nem se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Olha o exemplo que ele dá da mulher. Os planos do justo são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa do justo permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. A gente fala um ditado, né? A pessoa come mortadela e arrota peru. É aquilo que não é, mas quer mostrar que é. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Por que os atos dos ímpios são cruéis? Porque o ímpio, por si só, ele aparenta uma bondade. Ele aparenta ser perfeito, mas, no fundo, ele só vê o próprio interesse dele. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Olha, isso, o Márcio está aqui, o Márcio é um convidado meu, é presbítero da antiga igreja que eu estava, ele acompanhou muito bem isso. Quando você tem muito do que desfrutar, você esquece das coisas de Deus, né? Volta no versículo para mim. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu vivi em cima de poder e de dinheiro. É onde fala as fantasias, sabe, as ilusões, as ofertas que o mundo nos traz hoje, as portas erradas que muitas vezes se abrem e a gente entra por ela. Então, eu entrei por muita porta errada, eu não conhecia Deus. Foi quando essas portas começaram a se fechar que eu fui buscar a Deus. Tive que passar por um deserto? Sim, muito duro, muito sofrido, mas eu não larguei da mão do Senhor. E aí eu comecei a colher aquilo que eu estava plantando de novo. Só que agora eu estava plantando no caminho certo. As coisas não vêm com facilidade. Quem espera vir para Deus e espera vir com facilidade, isso não acontece. Eu lembro que quando eu estava começando a ir para a igreja, a gente chamou um pastor para vir fazer uma campanha em casa, e era uma campanha de 7 semanas. Mas a nossa situação estava tão ruim, tão ruim, tão ruim, que a gente estava a ponto de perder tudo, que quando ele falou que a campanha levaria 7 semanas, eu virei para o meu marido e falei assim, nós não temos 49 dias para esperar. Então, qual que era a minha expectativa ali? Era estar indo para Deus para que Ele resolvesse o meu problema o mais rápido possível, porque eu não ia poder esperar nem 49 dias. Eu tive que esperar 7 anos. Não foi 49 dias. Eu tive que esperar 7 anos para que Deus pudesse trabalhar, limpar e me dar aquilo que realmente era dele e aquilo que eu aprendi
a viver e saber que aquilo permaneceria comigo. E é dessa vida que eu desfruto hoje, amém? No meio eu vou dando testemunho, que às vezes coincide, eu vou falando, tá bom? Não estava na programação, mas está sendo. Então, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás da fantasia não tem juízo, e não tem mesmo, porque você abre mão de tudo para alcançar aquilo que não presta, para ter aquilo com maior facilidade. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. A minha floresceu e eu estou colhendo hoje. Amém? E até aqui, até o 12, né? Amém. Vamos ver o que desses versículos nós podemos tirar em relação às escolhas. Aqui mostra a escolha de atitudes. A atitude é a primeira escolha que nós temos que fazer na nossa vida. Quando apareceu, você tem que tomar uma atitude. Ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Então, você tem a atitude que quando você escolhe as coisas boas, você tem coisas positivas, você tem intenções boas, você deseja sentir o bem. Quando a tua escolha é ruim, ela tem reação negativa. E ela cria más intenções e malícia. Quanto que você não percebe no falar da pessoa o tom malicioso de alguma coisa? Um fundo, sabe, assim, de prejuízo, de querer mal. Outro dia ainda eu estava lembrando disso. Eu falei, às vezes você vê numa briga, numa discussão, a pessoa fica tentando tramar alguma coisa para machucar mais o outro. Aí é que entra a ruindade. E tem muita gente que vive desse jeito. E quem maquina o mal, a cabeça dele vai estar sempre maquinando o mal. Porque você se habitua com aquilo. Você pode, às vezes, estar vindo de uma vida diferente, onde o teu ambiente não te mostrou que era só bondade, que era só verdade. Mas nós podemos mudar isso. Você precisa ver quando você está prejudicando alguém com a atitude que você está tomando. Então, a escolha da atitude é a primeira coisa. As nossas atitudes são voluntárias. Ela é movida pela nossa vontade. Somos nós que decidimos como tomá-la. Então, quando nós agimos positivamente, nós colhemos bons resultados. Agora, quando a gente age de forma negativa, ela desencadeia um círculo vicioso. Vamos ver, você falou uma mentira pequenininha, uma mentira que você fala não vai trazer consequência nenhuma, isso não vai fazer mal para ninguém. Só que alguém descobre aquela mentira. Então, para você não ser descoberto, você conta outra. Daqui a pouco, a tua vida é uma mentira. Eu conheço pessoas que vivem a vida na mentira. A própria pessoa acredita que a mentira dela é verdadeira. Conhecemos, Márcio? Conhecemos, né? Conhecemos a mesma pessoa. A pessoa vive a vida dela na mentira e ela acredita que é verdade. Para ela mesma, ela briga para provar que aquilo é verdade. Porque já virou um círculo tão vicioso na vida dela que ela não consegue sair disso. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa atitude, para levar para onde nós estamos indo quando a gente toma uma atitude. Mesmo que uma atitude seja aparentemente boa, ela pode, na verdade, ter uma intenção ruim. Quem tem visto as propagandas eleitorais? Você quer maior exemplo do que isso? O que esses candidatos prometem? Aparentemente, o que eles falam não é bom. Que você fala, puxa vida, isso aí vai ser muito bom. Agora, a gente já tem vivido isso, tem acontecido? Então, aparentemente, é bom. Mas a intenção, no fundo, é só dele. Não é do povo. É isso que tem deixado a gente muito triste. Eu não vou entrar em política, não. Mas é isso que tem deixado a gente muito triste. Porque a gente quer acreditar, só que depois a gente vê que não era bem isso. Aí a gente fala, e agora? Posso me arrepender da atitude que eu tomei lá? Da escolha que eu tomei lá? Nós estamos para fazer uma escolha. Está difícil? Muito. Muito. Mas nós podemos ter a orientação de Deus para nos ajudar nessa escolha. Amém? Provérbios do 13 ao 19. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades.
Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Isso aí é quando a gente rebate, né? A gente fala assim, eu tenho sangue quente. Falou, tomou. Não, esse é o insensato. E quanto tempo nós vivemos no mundo da insensatez? Quando a gente estava lá fora. Eu não levava desaforo para casa, de jeito nenhum. Eu era daquela que fazia escândalo, era de rolar no chão, era de bater na cara. Hoje pode não parecer, hoje é uma santa, né? Não, é que Deus transformou, amém? Deus me deu o domínio, me deu o controle, me deu a mansidão. Eu fui buscar isso e encontrei no Senhor. Mas eu não era nada disso, não. Eu apontava, desde criança. Eu chegava para casa, podia chegar machucada, mas eu tinha deixado o outro pior que eu. Chegaram a me tirar de cima de uma menina que eu estava matando a menina, batendo com a cabeça dela na parede, porque ela xingou a minha mãe. Então, eu era o tipo explosivo. Meu primeiro namorado, coitado, levou um tapa na cara que ele não sabe nem de onde veio, porque ele quebrou meu colar. Então, era totalmente fora. Se você olhar hoje, é que hoje eu conheço a palavra do Senhor, amém? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente age por impulso, quando a gente age por sangue quente, quando a gente age porque a gente quer machucar alguém, quando a gente se sente ofendido. Ali está dizendo, volta lá, que o homem prudente, ele ignora o insulto. Muitas vezes podem te chamar de covarde, se no meio de uma briga você resolveu virar as costas e não dar atenção. Você não é covarde, você é sábio. Porque você está evitando o aborrecimento. Você é o justo. Você não está entrando como um imprudente que vai e bate de frente. É esse ensinamento que esse versículo nos diz, amém? A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Qual é o nosso testemunho? Aonde a gente se apresenta? Como é que nós somos vistos? Isso é uma coisa muito perigosa, principalmente para o cristão. Porque já ouvi muitas vezes, crente igual a esse, eu não quero ser. Por quê? Porque está dando um testemunho ruim. Nós temos que saber o testemunho que nós estamos dando. Nós não somos santos na igreja. Nós temos que ser santos lá fora. É lá que nós temos que mostrar que Jesus realmente está conosco. E nós tem que ser visto a diferença do mover do Espírito Santo de Deus. E não da carne, que é o que reage lá fora. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Não tem uma mentira que não venha a ser descoberta. Aquele que pensa que é esperto e que nunca ninguém vai descobrir, existe o momento certo. Eu levei 30 anos para descobrir uma mentira. Mas a hora que Deus falou assim para mim, deixa que agora sou eu que vou cuidar. E eu deixei. Em prazo de 30 dias, tudo aquilo que estava escondido em 30 anos veio à tona. Porque eu confiei no que Deus estava falando no meu coração. Amém? Então, as palavras é o segundo tipo de escolha que nós temos que fazer. Primeiro é a sua atitude. E segunda, as palavras que saem da sua boca. Nós podemos dizer verdade e nós podemos dizer mentira. Falar a verdade é uma decisão muito importante, mas muito difícil, às vezes, da gente conseguir manter. Manter a verdade o tempo inteiro é fácil? No mundo que nós vivemos, é fácil? E um mundo como o nosso, que é cercado de fakes, ilusões, corrupções, a gente consegue ser verdadeiro o tempo inteiro? Muitas pessoas estão enganadas pelas mentiras desse mundo, né? Mas não é neste mundo que nós pertencemos. Não foi para viver da forma desse mundo que nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Foi justamente para fazer a diferença. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então, se não houver verdade em nós, nós não estaremos com Jesus. Que para chegar até ele vai precisar da verdade. Em João 8,32, ele diz assim, que a verdade nos libertará. Então, nós não temos que falar mentira, porque enquanto você falar mentira, você está preso nas garras de Satanás. Agora, a hora que você começar a falar a verdade, o Senhor começa a te libertar. Mesmo que você tenha hoje o vício de falar mentira, que todos nós temos. Toca o telefone e fala que eu não estou. É uma mentira. É boba? É, mas é por aí que você tem que começar. Bate a porta, toca a campainha. Não vou atender, não. Sabe, são coisas bestas, só que é nessa que você vai chegar na grande. Porque a mentira vai te levando para mentira, vai te levando para mentira. A tua vida é uma vida de mentira. Devemos alimentar a nossa vida, a nossa mente, apenas com a verdade. Porque em Lucas 6,45 diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Você tem alimentado sua mente com verdades ou com mentiras? Porque se for com mentiras, é mentira que vai sair da tua boca. Se você estiver alimentando sua mente com verdade, são as verdades que vão sair da tua boca. Cuidado com as escolhas de palavras que nós fazemos. Eu falei das brigas, e muitas vezes até dentro da família, entre um casal, já presenciei, eu lido com muitos casais que a gente recebe, a gente acaba vendo eles brigando ali na frente da gente. Você está ali apenas prestando um serviço, mas eles não têm limite. Você vê que a pessoa está tão habituada a machucar a outra, que fica procurando o que eu vou falar para ofender mais. E a hora que aquele fala, o outro quer ofender, mais ainda. E é assim que se destrói uma família. Acaba-se o respeito entre um casal, por causa das palavras que saem da boca. Então, nós temos que vigiar. Tenta pôr na mente coisas boas e verdadeiras, para que aquilo que sair da nossa boca sejam coisas boas, porque o nosso coração vai estar assim. Agora, quando você está ao contrário, eu vou te falar, o teu coração é amargo, o teu coração é preto, você não consegue ser feliz com nada, porque a mentira corrói, ela cria raiz dentro do teu coração, e você não consegue levar aquilo adiante. É um trabalhar de rotina? É. Trabalhar tua mente dia a dia com a verdade? É. Só que a gente consegue. Perfeito? Ninguém vai ser. Justo? Ninguém vai ser. Porque você viu que lá do início já foi feita uma escolha errada que nós carregamos até hoje, que é o pecado. Todos nós somos pecadores, mas nós podemos ser bem melhores do que nós somos hoje. Amém? Provérbios do 20 ao 28. 20. O engano está no coração do que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Será que eu promovia a paz brigando do jeito que eu brigava? Com certeza não. Acho que minha vida era uma vida de intriga, né? Não, e foi, viu? Vou te falar, acho que até 13 anos de casada, a minha vida ainda era uma vida de intriga, porque não foi só de criança que eu era daquele jeito, não. Quando eu namorava, eu era, e quando eu casei, também eu era. Aonde eu ia com meu marido, eu aprontava, eu fazia escândalo, eu não podia ver uma mulher olhando, que eu já partia para cima, eu não respeitava os outros, sabe? Então, é uma coisa muito... Você acaba, você não tem paz, você não encontra a paz. Porque aonde você vê, a minha mente só procurava ver a maldade. Aonde eu ia, a própria minha mente, os ciúmes, fazia com que eu enxergasse coisa que nem existia. Mas era o que eu queria ver, porque a minha mente estava cheia das coisas ruins, amém? Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Olha o que sai da tua boca. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Vocês têm sabido escolher as amizades? A gente tem que saber escolher. A gente não pode desprezar ninguém, eu vejo isso. Eu conheci muita gente que não prestava, mas nem por isso eu desprezava.
Eu só procurava não ter intimidade, mas tratar com respeito, cumprimentar onde tivesse, porque a pessoa tem que se sentir um ser humano também. E você não provoca. A partir do momento que você despreza, você provoca a ira. Então, nós temos que saber respeitar, independente do que o outro seja. Amém? O preguiçoso não aproveita a sua casa, mas o diligente dá valor aos seus bens. Ah, se dá. É duro ganhar dinheiro? É? Você não tem que trabalhar muito para sustentar a tua casa? Você não dá valor a cada coisinha que você coloca dentro do lar? Como é vitória quando a gente, com muito sacrifício, consegue comprar alguma coisa. Quem foi o irmão que me falou hoje do carro? Está aqui, ó. Ele falou, consegui, eu tinha um sonho de ter um carro, consegui. Como é bom quando a gente consegue com o nosso suor, não com aquilo que vem fácil. Foi o que eu falei, eu esperava, quando eu fui para Deus, que caísse do céu tudo aquilo que eu tinha perdido. Só que tudo que eu tinha perdido não era meu. Era tudo que o inimigo tinha me dado. Agora, o que cai na minha mão, Deus fala para mim, está aqui. Só que é meu, você só vai administrar. Então, tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Só que se você administrar bem, Ele continua pondo, e você vai prosperando, Ele continua pondo. A partir do momento que você abre mão daquilo que Deus te deu para o outro lado, Ele não põe mais. Aí o inimigo vem e tira da tua mão, e você só vai para o buraco. Isso é exemplo de vida. Se cada um de vocês olhar para a vida de vocês mesmos, vocês vão ver que isso já aconteceu. Amém? O preguiçoso, então, não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Tem mais um, não tem? No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. É até o 18? Não, vai até o 28, é isso mesmo. O que nós vemos aqui? A escolha de valores. O valor para dar as coisas é a terceira escolha que nós temos que fazer. Então, nós fizemos de atitude, nós fizemos das palavras que saem da nossa boca, e agora nós temos o valor que nós damos a cada coisa, a cada pessoa, a cada sentimento. Nós temos que ter cuidado com isso. Os valores podem ser justos ou injustos. Valor que são justos tem que ser segundo a vontade de Deus. E não justos segundo a nossa vontade. A gente não pode dar valor àquilo que vai trazer deleite para nossas vidas, mas aquilo que Deus acha que é justo para você. Os valores injustos são aqueles que prejudicam as pessoas, né? Os valores significam o sentido que nós damos a tudo. As pessoas, as coisas, os sentimentos, tudo que está ao nosso redor. Infelizmente, o mundo tem distorcido muito esses valores e o significado. Quando você começa a aprender a palavra de Deus, que Ele fala do amor, que Ele fala da fraternidade, que Ele fala da família, a gente fala, gente, tudo isso existe realmente? Porque o que a gente vê aí fora acontecendo vai contra tudo aquilo que a gente vai aprendendo aqui. Só que não é contra. Somos nós que fazemos. Somos nós que escolhemos isso. Nós temos opção, sim, de fazer aquilo que a palavra de Deus diz que é o certo. A injustiça tem cercado a sociedade de todos os lados. E muitas vezes a gente acha que não tem alternativa. Durante muito tempo, eu falava assim, para que eu vou emitir nota fiscal? Para ficar pagando o imposto para o governo? Então, você fala, todo mundo faz. Então, você acha, às vezes, que não tem alternativa e é normal você fazer. Não, aquilo que é contrário à palavra de Deus, não é normal você fazer. Porque até os cristãos são perseguidos. Só que muitos deles se deixam levar pelas ofertas que estão aí. Ninguém pode dizer que é realmente justo, porque todos nós somos pecadores, né? Porém, tem alguém que pode nos justificar, tem alguém que pode nos perdoar, tem alguém que pode nos mostrar um caminho de luz por onde a gente pode ser seguido. Esse é Jesus. O que a gente vem buscar na casa do Senhor? Fazer escolha pela justiça é possível quando nós procuramos saber o que vamos fazer, se pode ou não prejudicar alguém. Então, é uma pergunta que nós temos que fazer quando a gente for tomar uma atitude. Provérbios 12, 14,
diz assim: do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho das suas mãos será recompensado. O que nós vimos aqui? Nós vimos que nós temos que, desde o início, tomar uma atitude, tomar cuidado com aquilo que a gente fala e ao que nós temos dado valor. Analisa cada um sua própria vida. Veja pelos caminhos que vocês têm andado. Nós temos aprendido da palavra do Senhor? Sim, durante todo o tempo. Nós temos um guia, nós temos um manual que nos mostra o tempo todo por onde nós temos que ir. Que escolha tem que fazer? Você sabe, tem o bem, tem o mal, tem o certo, tem o errado. Você é aquilo que é o melhor ou você é aquilo que você se beneficia mais? Aonde você trabalha, dentro da tua casa, as palavras que têm saído da tua boca, é palavra para edificação? Porque se não for, na hora que vier a raiva, na hora que vier a ira, engole. Engole. O Senhor vai te justificar. O Senhor vai perdoar você dos teus erros. Porque é Ele que nos ensina o caminho certo que nós devemos seguir. Porque nós temos escolha, mas nós temos um Deus que não muda nunca. Esse permanece sempre o mesmo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Eu fiz a minha escolha há 25 anos atrás. Não me arrependo, nenhum momento. Sabe, até hoje pago por consequências, até hoje, e tenho certeza que muitos de vocês também. A gente paga por consequências de erros lá atrás, né? Uns mais pesados, outros mais leves. Não é porque foi pecadinho ou foi pecadão, não, que para Deus não existe isso, né? Mas eu paro para pensar, eu não estaria aqui hoje, minha vida não seria o que é, principalmente que eu falo que eu mais agradeço a Deus de eu ter ido para o caminho de Jesus, foi eu ter podido mostrar para os meus filhos que existia um outro caminho. Porque o caminho que eles estavam seguindo, hoje eu olho as amizades que eram deles daquela época, sabe, tudo gente envolvida com droga, envolvido com gangue, porque o dinheiro facilita muito as coisas. E na época, eu lembro, meus meninos pequenos, eu pagava a mesada deles em dólar. Era coisa assim de outro mundo. Para onde eu estava levando essas crianças? Quais eram os valores que eu estava ensinando para eles? Quantas mentiras será que eu falava? Eu não lembro, porque a vida era o mundo. Era o mundo. E hoje eu vejo, eu tenho meus filhos todos comigo, cada um com a sua própria vida construída, cada um trabalhou, construiu, comprou carro, comprou casa. Estão os 3 casados agora, faltava só um, que era a minha preocupação, que era o mais velho, que foi o que mais viveu tudo aquilo, então foi o mais difícil de aceitar a transformação. Ele falava que ele tinha vergonha de ver a gente indo para a igreja, pegar uma Bíblia para ir para a igreja. E depois chegou um tempo em que ele estava fazendo o curso para ser um pastor, porque Deus foi trabalhando. Então, Deus conseguiu me resgatar na hora certa, na hora que eu podia levar meus filhos para um caminho certo. Podem hoje não estar na casa de Deus? Nenhum deles estão. Mas essa semana ainda conversei com um deles, ele falou assim, sabe, mãe, eu não estou indo para a igreja, mas eu tenho certeza, ele falou que cada coisa que eu vou fazer, eu peço para Deus, e tem acho que um anjo da guarda desse tamanho, que me protege e me defende de tudo. Eu falei, não, filho, eu falei, você tem a semente de Jesus no teu coração. Você foi batizado, você declarou que você era de Jesus. Eu falei, isso não vai deixar de ser. Eu falei para ele, então ponha isso na tua cabeça e no seu coração, para que você possa dar valor a isso. São os valores, são as escolhas. Ele teve um momento que ele fez uma escolha ruim, de sair dos caminhos do Senhor. Vai pagar um preço por isso? Vai. Cada um dos meus filhos eu sei que vai pagar um preço por escolhas erradas. Só que eu oro a Deus para que continue guardando, continue protegendo, que ele saiba por onde anda. Mas eu sei que eles estão muito melhor do que eles estavam antes, quando eu não conhecia Jesus. O Senhor me permitiu
trazer minha família. Eu não tenho problema com família, eu não tenho problema com saúde, eu não tenho problema com dinheiro, eu tenho alegria em tudo que eu faço, eu tenho prazer em vir a casa para o Senhor, tenho prazer em ajudar um irmão. Será que Deus mudou alguma coisa na minha vida? Muito. É que aqui poucos me conheceram da época do que eu era, porque você falava, não é a mesma pessoa. E quem me encontra daquela época fala assim, nossa, você está tão bonita, você está tão diferente, é tão gostoso falar com você. É o brilho do Senhor. É a marca de Jesus, que tem a música que fala da marca de Jesus que está em nós. É essa marca que nós temos que carregar em todos os lugares que nós fomos. Então, escolha a atitude certa, escolha a palavra certa e dê valor àquilo que Deus coloca no seu coração, não aquilo que a tua carne pede, e nós vamos conseguir vencer. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, é em nome do Senhor Jesus, Pai, que eu clamo por cada uma dessas vidas. O Senhor conhece o íntimo, Senhor, conhece a necessidade. Sabe o que cada um passa, o que enfrenta e qual é a luta, Pai, que eles não têm conseguido sozinho. Mas o Senhor é um Deus de poder. Que o Senhor dê sabedoria, dê entendimento, Pai. Que a Tua palavra fale alto nos corações dele, para quando eles forem falar alguma coisa, seja o Senhor falando através do Seu Espírito, Deus. Guarda cada uma dessas vidas, Senhor. Prospera os passos, Senhor. Que a união, Pai, a harmonia possa reinar dentro dos lares, porque nós sabemos que são os lares a base da Tua palavra e da Tua igreja, Senhor. Que essas vidas possam crescer dia a dia na Tua presença, Senhor, e alcançar todas as Suas promessas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Aleluia, vamos louvar ao Senhor, glória a Deus, como foi bom ser ministrado nessa manhã. Aleluia. Vamos administrar as nossas escolhas, Aleluia. amém? Glória a Deus, Tu és santo, Pai. Ele sempre Aleluia, será Deus. adore Ele. Minha fé não Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu Aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro
adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. aleluia, independente das suas circunstâncias. Aleluia. Glória a Deus. Levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Glória a Deus. Amém. Palavra em escolha. A vida é feita de escolha. Em tudo a gente tem escolha. Mas a gente tem que saber escolher. A gente tem que saber. Fiquei sentada ali, eu olhava assim para a pastora Márcia, tentando imaginar ela no passado aí. Oh, meu Deus, dá não. Não dava. Você entendeu bem? Você olhar e falar assim, não, ela não tá. Ela tá zoando a gente. Ela não era assim. Você olha e nem imagina. E quando eu estava ali, o Senhor me lembrou um louvor que eu amo. E foi por causa desse louvor, eu comprei um DVD e dei para Paula, a sua filha. E ela uma vez marcou eu com esse louvor, que diz assim: eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois é bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho o teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior e o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho o teu caminho e eu vou pagar o preço. E é isso que nós devemos fazer. Eu escolho o caminho do Senhor. Eu escolho fazer o certo mesmo me corroendo por dentro. Porque tem hora que corrói por dentro. Pois é bem maior. E o mundo, as coisas do mundo, não vão me afastar de ti. Amém? Glória a Deus. Fora os dois irmãos, tem mais, vocês são visitantes de primeira vez, né? Nome? Márcio? Adriana? Adriana. Mais alguém nos visita pela primeira vez? Como é o nome dela? A irmã Diva e os nossos irmãos, mais alguém? Vamos erguer nossas mãos. Vamos dizer, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e voltem sempre e tragam mais gente. Vocês são bem-vindos neste lugar. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Aleluia. Amém, glória a Deus. As nossas atividades semanais continuam. Amanhã a gente está indo para a nossa quarta aula da EBCom, às 20 horas, com o obreiro Rafael. Ele está falando sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Meu irmão, você quer conhecer o Espírito Santo? Você quer aprender mais da palavra de Deus? Assista as aulas, elas são online toda segunda-feira, às 20 horas. Ah, mas Sam, eu vou pegar da quarta. Está tudo no Facebook, você pode acompanhar, é bênção. Você que já fez o curso, a palavra do Senhor se renova. Eu posso dizer que a matéria que eu ministrei o ano passado e ministrei esse ano foi completamente diferente. O Senhor renova a palavra. Terça-feira às 7 horas, ADF, apoio ao dependente familiar. Eu estou em falha, eu preciso vir. Eu via um tempo atrás, aí parei, voltei. Na verdade, assim, alguns irmãos, até um testemunho eu vou contar. Eu fiquei praticamente quase 2 meses intercalando, vindo e não vindo à igreja, porque eu estava com fortes dores que puxava o ciático. E eu não conseguia nem levantar da cama. Eu sentia dor em pé, sentada, deitada. De qualquer forma, eu sentia dor. Eu até louvei um tempo, tem um banquinho ali,
2 domingos. E hoje, para honra e glória do Senhor, eu estou em pé desde o culto inteiro e tá tudo bem por aqui. E eu louvo a Deus por isso. Então, eu preciso voltar às minhas atividades. Estou voltando aos poucos, viu? Em breve apareço aí de louca na DEF. Terça-feira, às 19 horas. As nossas lives de quinta-feira não vamos ter por enquanto. Pode tirar do recado, tá? Estamos reformulando as quintas-feiras. Sexta-feira, às 7h30, oração. A oração, a evangelista Daniela tem direcionado, tem sido uma bênção. E vocês têm aqui, eu acho que vocês colocam propósitos de oração. Então, se você tiver um propósito de oração, escreva. Coloque aqui. A igreja está em oração. E você que pode estar às sexta-feira, às 7h30, é bênção do Senhor. Amém? E domingo que vem, já avisando, domingo de ceia. Vamos compartilhar, vamos estar junto em comunhão, relembrando o sacrifício que o Senhor Jesus fez por cada um de nós na cruz. Amém? Agora, diferente do pastor, o pastor sempre olha para mim e fala assim, tem mais algum recado? Não tenho nem para quem perguntar, né? Mas não tem, não tem. Amém? Erga suas mãos. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, de hoje para todo sempre. Amém. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. Aleluia. Tu és santo, Deus.